Pronto, vamos falar um pouco da palavra de Deus, né? Primeiramente a gente vai ler Lucas 2, 41 até o 52. Diz assim a palavra de Deus: Ora, anualmente ia seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminando os dias da festa, regressaram. Permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seu pai soubesse, pensando, porém, ele entre o companheiro de viagem. Foram o caminho de um dia então. Passaram a procurar-lhe entre os parentes conhecidos. Isso a mãe e o pai de Jesus procurando ele. 45. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-se. E todos que ouviam muito se admiraram da sua inteligência e da sua resposta. Logo que seu pai ouviram, ficaram muito... Olha só, logo que o pai de Jesus viram, José e Maria, ficaram muito admirados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procurar? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Olha só, Jesus falando que ele tinha que estar na casa do pai dele. Só que Maria falou que ela e o pai de Jesus, José, na terra, estava à procura dele. E Jesus dá essa resposta. Olha só, já vou explicar. No 50 diz assim, ó: Compreenderam, pois, a palavra que lhe disseram. Perdão, não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. E desceu com ele para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Bom, o que eu quero iniciar para falar aqui é que na primeira vez que a família de Jesus foi para Jerusalém, para a festa da Páscoa. O que é a festa da Páscoa? Eu vou falar assim, praticamente a ceia. É quase isso. O que aconteceu? É que quando a família de Jesus subiu, levou as pessoas e tal, e estando lá no templo, aconteceu que terminou esse período da Páscoa e voltou a família de Jesus. Só que Jesus ficou lá. O que a gente podemos notar nessa palavra é que quando Jesus permaneceu lá, não foi porque ele se achou perdido, não. Jesus ficou lá foi porque ele tinha que cumprir a escritura, as promessas do Pai, Deus. E o que ele deixa claro aqui é que no versículo 49, ele fala assim, ó: E ele respondeu: Por que me procurai? Se que a família chegou até Jesus e falou assim: Nós estamos aflitos, nós estamos te procurando faz mais de um dia. E Jesus fala: Por que me procurais? Não sabeis que eu estava na casa de meu pai? Aí eu lhe pergunto: se a família de Jesus não compreendeu isso, quanto mais a nós. Ah, Gabriel, por que isso? Jesus veio para cumprir as escrituras, as promessas. Sim. E hoje essa promessa está dentro de nós. O que é que a gente devemos fazer? É o que? Pregar o evangelho, viver o evangelho, espalhar o evangelho a toda criatura. Isso Jesus deixou para mim e para você. E uma coisa interessante que me chamou quando eu estava lendo essa palavra de manhã e Deus começou a ministrar comigo, foi de jovens. Hoje jovens estão, fala assim, perdidos. Jovens estão deixando de ir para a igreja, deixando de viver o evangelho para estar numa curtição, para estar numa balada.
E o que eu achei interessante muito foi que a primeira vez que Jesus foi a Jerusalém, ele tinha 12 anos. Então quer dizer o quê? A infância dele foi o que? Foi aos cuidados da mãe. Foi a mãe estando perto. E hoje, quantas das vezes falta isso na sociedade? A mãe está acompanhando de perto o seu filho. E sucedeu que, logo que ele era jovem, o maior privilégio de Jesus, olha só, sucedeu que quando Jesus era jovem, o maior privilégio dele, sabe o que é? Estar na igreja. Porque ele sabia que lá ele ia se edificar, lá ele ia crescer, lá ele ia procurar como desenvolver a fé dele, lá ele ia aprender sobre a fé. E assim foi falando, pois ele tinha um conhecimento que hoje nos concedeu ter. Então, estando ali, Jesus interrogava e aprendia com os líderes, pois o maior desejo de Jesus era ensinar as pessoas. Olha só, Jesus 12 anos, olha só, Jesus com 12 anos já interrogava, o que é, já confrontava e aprendia com os líderes. Hoje, será que a gente, eu falo assim, eu com a minha idade, 22 anos, será que a gente estamos aprendendo com os líderes? Será que a gente está interrogando, debatendo a palavra, quer debater, falar o que Jesus está ensinando, como Jesus ensinou? É tipo os falsos profetas, falar uma coisa e você debater e tal, e dizer assim, não, Jesus fez assim, assim, assim. Não ficar calado e dizer aquela, vou falar assim, as palavras erradas que um falso profeta disse, que é Jesus e tal, mas não, você tem que confrontar de acordo com a palavra, tem que falar de acordo com a palavra, tá entendendo? E o que eu acho mais interessante nessa parte é que quando Jesus estava aos 12 anos na igreja, hoje jovens com essa idade não querem saber de igreja, não querem saber de viver o evangelho. E o que eu achei interessante também foi que hoje a pergunta que eu faço é: quantos dos jovens hoje estão na igreja com esse desejo de estar na igreja ou buscando conhecimento e aprendizado para viver? Como, Gabriel? Hoje eu pergunto, quantos jovens, quantos adultos, quantos senhores estão na igreja mesmo para aprender de Jesus? Ou estão indo para a igreja só bater ponto? O que eu quero te dizer hoje, meu irmão, minha irmã, é que Jesus estava no templo com 12 anos, ele já ensinava e interrogava os mestres. Sabe qual é a diferença entre nós para Jesus? Nenhuma. Porque Deus fez Jesus se tornar carne para mostrar que eu e você somos capazes de que aprender dele, de que ensinar o que ele nos passa, de que viver o evangelho, do falar do amor de Deus. Isso que Jesus quer para mim e para você. Quero que você entenda que Jesus, quando era jovem, nessa idade, o maior desejo dele era de estar na igreja, ensinando e pregando a palavra dele. Tá entendendo? Jesus quer fazer isso com você também. Jesus quer ensinar a falar do amor de Deus. Uma coisa me chama a atenção é que quando Jesus escolheu Moisés, quando Moisés criou a aliança com Deus, eu lembro de um versículo em Gênesis que Moisés fala: Senhor, eu não sei o que falar, sabe? E Deus responde: o meu espírito e falará por vós. Sabe o que eu acho mais assim é que quantas das vezes nós jovens falamos assim, não sei o que falar, não sei o que pregar, não sei o que dizer. Mas eu quero te dizer hoje, confia no Senhor, faça o que o Senhor deseja no coração, faça. Deus tem preparado algo incrível para você, basta você estar disposto
ter aberto o coração, ter abrido o coração para Ele. Porque Deus está preparando uma nação, Deus está preparando homens, mulheres, com o coração voltado para Ele, com o coração disposto para Ele. Tá entendendo? E voltando aqui pro texto, e o que eu acho mais interessante aqui é que no versículo 52 diz assim, ó: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus e dos homens. Ah, Gabriel, o que quer dizer esse versículo? Quando Jesus foi crescendo, isso é normal de a gente ter uma idade, 12, 13, 14, crescendo. E o que me chama a atenção é que quanto Jesus mais crescia, quanto ele ia ficando mais adulto, ele crescia em estatura, em graça, diante de Deus e dos homens. O que eu quero te dizer hoje é que quanto você mais está perto de Deus, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar domínio, Ele vai te dar sabedoria para lidar com as dúvidas. Porque hoje a gente jovem, vamos com isso, porque hoje bate na nossa mente o que? Será que é para me ser cristão? Será que é para me viver na igreja? Hoje a gente tem essas dúvidas, entende? Hoje a gente tem essas dúvidas. Mas eu quero te dizer hoje que se o seu coração está voltado para Deus, se você está voltado para Deus, Deus direcionará, Deus mostrará o que Ele quer para a sua vida. Deus mostrou a Jesus, porque Jesus, quando veio ao mundo, Ele sabia das promessas, porque Deus falou para Ele, ó, você tem que ir ao mundo, pregar o evangelho, morrer numa cruz, ressuscitar, para que as minhas promessas se cumprissem. Então, desde essa idade, Jesus, vamos falar assim, Jesus veio ao mundo já sabendo das promessas, só que Deus queria revelar ao povo o amor dele para nós. Jesus, o que a gente podemos entender aqui? Quanto mais conhecimento Jesus adquiria, quanto mais conhecimento Jesus aprendia, ele passava, ele pregava. E outro ponto que Jesus deixou claro é o que? Para mim, eu creio que Deus tem te falar de outro jeito nesse momento. Ó, então, jovem, você é capaz de chegar na igreja, adquirir todo o conhecimento, pois Jesus mostrou no prático como nós conseguimos capacitar para o nosso Senhor, para o nosso melhor. Como? Quando a gente vai para a igreja, a gente vai para quê? Para buscar intensidade, buscar um avivamento, buscar vou falar assim, uma aliança com Deus. Porque hoje Jesus, ele habita dentro de você, habita dentro de mim. Então todo conhecimento ele já nos dá. Basta a gente procurar, buscar onde? Na palavra de Deus, buscar no conhecimento de Deus. Então eu quero te dizer hoje, meus irmãos, é que esse tempo que Jesus preparou, esse tempo que Jesus viveu, vamos falar assim melhor, foi o que? Foi na presença de Deus. Para onde ele ia, ele transmitia a presença de Deus. Ele falava do amor de Deus. E hoje eu te pergunto, jovem, o que está fazendo hoje? O que você está fazendo hoje com a presença de Deus? O que você está fazendo hoje para viver o Evangelho? O que você está vivendo hoje para que a sua sociedade mude? O que você está fazendo hoje para viver o reino? Jesus deixou um legado. E está no templo, está na igreja buscando conhecimento para que venha pregar aonde você estiver. Está entendendo do tamanho da noção? Jesus te deu conhecimento.
Ah, Gabriel, como é que eu sei? Quando você vai no secreto e fala com o papai, fala com Deus. Deus, me dá todo o teu conhecimento. Deus, me dá aquilo que tu queres para mim. E uma coisa também que me chamou bastante atenção nos versículos foi o que? Quantas das vezes estamos conturbados, estamos preocupados, sendo que Jesus se encontra ali, do nosso lado. E aqui Maria e José estavam conturbados. Onde Jesus está? Onde meu filho está? Quero te dizer hoje, meus irmãos, é que Jesus, ele habita dentro de você. Hoje ele habita dentro de você. Ele vai fazer com que você venha mudar de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque a maior mudança está de dentro para fora. Tá entendendo? Ah, eu tenho minhas dificuldades, eu tenho meus erros. Ei, Jesus está dentro de você. Se você clamar a Ele, você buscar a Ele, sabe o que pode acontecer? Ele te curar. Você crê que Ele pode te curar? Mas não estou falando de enfermidade. Estou falando de curas espirituais. Que é isso? É sua alma estar conturbada. É sua alma estar aflita. É sua alma de estar em dúvida. Porque Deus está dentro de você. Então, Jesus nos deixou um legado. Sabe qual foi o legado que Jesus deixou aqui para mim e para você? Foi que quanto mais ele crescia, quanto mais ele ficava grande, ele pregava o evangelho. E hoje, eu e você temos que fazer isso. Eu, você, nós temos que viver isso. Pregar o evangelho, viver para o evangelho. Então não deixe para amanhã aquilo que Jesus já preparou para você. Porque a experiência que ele fez comigo e a experiência que ele fez com você são pessoal. Então, a minha experiência é coisas entre eu e Deus. E a experiência que você vai ver, você e Deus, é só entre você e Deus. Então, tá na hora de a gente arregaçar a manga. Tá na hora de a gente crescer e viver o evangelho. Viver como Jesus viveu. Não botando dificuldade, não botando o erro, o pecado na frente, mas sim dizendo assim: eis-me aqui, Senhor, faz em mim a tua vontade. Pregaste? Vamos pregar, vamos viver o evangelho, para que as pessoas que hoje não conhecem, ou até aquelas que conhecem, possam perceber que existe um Deus que habita dentro de vós. E sabe quem é esse Deus? É aquele que cura, é aquele que liberta, é aquele que sara. Então, Jesus está dentro de você. Viva esse evangelho, viva o evangelho de Deus.